Bom dia, povo! Deus é bom, Deus é bom. Sejam bem-vindos à nossa querida Igreja Luzeiro. Para quem não me conhece, meu nome é João. É um prazer ter todos vocês aqui. Aqui está o QR Code da nossa pregação e nós temos falado então sobre fé extraordinária. Então, o que seria fé extraordinária? Ali nos evangelhos, nos 4 evangelhos, se você contar, dá mais ou menos 14 vezes que Jesus fala assim, sigam-me, ou siga-me, né? Depende se foi 2, se foi 1. E o que Jesus nos chama, ele nos chama para nos conectarmos com ele de uma forma diferente do que às vezes somente crer. Porque crer na Bíblia não é só você concordar com uma doutrina, não é só você acreditar que Jesus é quem ele falou que ele é, que ele foi quem ele falou que ele era, mas você realmente se entregar a ele, você realmente colocar a sua vida diante dele e falar assim, Jesus, eu quero caminhar nos seus passos, o seu caminho é o caminho perfeito, por mais que às vezes seja dolorido, por mais que às vezes seja difícil, esse é o caminho, né? E Pedro falou para ele assim, para onde que eu vou, né? Quando ele estava falando que ele ia subir, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então esse que é o lugar, e é sobre isso que nós temos falado, e nós falamos sobre os 5 catalisadores da fé, né? Fui para o lado errado aqui. Então falamos um pouquinho sobre ensino prático, que você, normalmente, pessoas têm sua vida transformada quando elas estiveram, às vezes, num culto, ou uma conversa com alguém, ou num pequeno grupo, ou em algum lugar em que alguém te falou alguma coisa sobre a Bíblia, de como você poderia aplicar a palavra na sua vida, e isso transformou a sua vida. Até para chamar Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida. Ele falou assim, cara, não basta só olhar para Jesus, você tem que chamar Ele para morar no seu coração. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Até isso é um ensino prático das Escrituras. Falamos sobre as disciplinas espirituais individuais, que é o seu tempo devocional, extremamente importante, oração, leitura da palavra, participação do culto público, e depois falamos dos pequenos grupos, né, nos relacionamentos providenciais, aquelas pessoas que estão ali do seu lado, caminhando com você e que edificam a sua vida, transformam a sua vida. Falamos sobre as circunstâncias transformadoras, que são momentos de virada na nossa vida, né, que podem ser catalisadores da nossa fé, podem nos deixar mais perto do Senhor, por mais que sejam muitas vezes momentos de muito sofrimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ministério pessoal, esse terceiro que está na lista, para a gente fechar. E Paulo, ele ali em Atos, né, no capítulo 20, Atos dos Apóstolos, não sei se você sabe, mas Atos foi escrito por Lucas, o evangelista. Escreveu o evangelho de Lucas, e Lucas era um médico. Ele não andou com Jesus, ele não era um dos discípulos, e ele, depois que Jesus ressuscitou, ele saiu entrevistando as pessoas sobre as histórias sobre Jesus, e fez um relato sobre aquelas entrevistas que ele fez. Então, o Evangelho de Lucas, ele é uma série de conversas de um cara que não andou com Jesus, sobre Jesus, para poder saber se aquilo era verdade, e as pessoas foram confirmando aquilo tudo, e logo depois ele vai caminhando ali, né, no começo da igreja crescente ali, quando vem o Espírito Santo e acontece aquilo tudo, e aí eles começam a pregar o Evangelho, os discípulos começam a caminhar, e a igreja começa a crescer, e aí tem Atos dos Apóstolos, que é esse relato de como a igreja foi crescendo, aquilo que ficou para a gente. E no capítulo 20, Paulo cita uma fala de Jesus que não está nos Evangelhos, então alguma coisa que foi passada ali, que ele falou, mas que não está escrito, que fala assim, há uma bênção maior em dar do que em receber. Atos 20, 35. Então existe algo em Deus, ou na vida com Deus, ou em caminhar com Deus, que você ganha mais dando do que recebendo, que você ganha mais repartindo do que acumulando, que você ganha mais quando você tem menos, né? Ou quando você se derrama na vida de alguém, ou quando você abençoa a vida de alguém. Eu lembro que logo quando eu converti, e eu aceitei Jesus em 99, tinha meus 18 para 19 anos, e foi uma luta aí de 5 anos até eu firmar no Senhor. Em 2003, eu fiz um compromisso de ficar firme com o Senhor, para experimentar se aquilo era de verdade mesmo, e aquilo que eu via na vida dos meus amigos que eram crentes firmes, e aí estamos aqui até hoje, né? São 22 anos, mas nessa época, desde o começo eu me envolvi na igreja. Então, eu comecei a me envolver no louvor, comecei a fazer aula de violão, e comecei a servir, era recém-convertido, estava ali aprendendo. Eu queria estar no meio do povo, eu queria aprender, eu queria servir o Senhor, e comecei a liderar uma célula naquela época, na igreja que eu participava, tinha célula, e alguns anos depois, 5 anos depois, a Bela, minha esposa,
viu que tinha uma necessidade, a gente estava numa igreja que estava sendo plantada, como essa, e tinha uma necessidade, porque todas as crianças, independente da idade, ficavam todas na mesma sala com a Dedé, hoje minha cunhada. E aí aquilo era um caos. Imagina uma criança de 2 anos com um menino de 12 anos. É impossível, insuportável, e ela todo dia depois do culto, quando a gente saía para comer, ela reclamava. Aí a Bela, minha esposa, falou assim, pode deixar que eu pegue os mais velhos para cuidar. E ela me chamou para participar. Eu falei, Bela, isso tem nada a ver comigo, esse negócio de cuidar de gente, cuidar de meninos, né? Comigo o negócio é o louvor. Ela falou, meu amor, me ajuda pelo menos uma vez por mês. Eu falei, tá bom, uma vez por mês eu te ajudo, tá? E eram aí 10, 13 pré-adolescentes, meninos aí entre 10 e 13 anos. A Gabi que estava cantando aqui, hoje, é uma dessas 13 que estavam ali com a gente, e que a gente tem caminhado junto desde 2008, e é uma benção. Conheci a Gabi, ela tinha 9 anos de idade, agora está noiva. Nós vamos fazer o casamento dela, para a glória de Deus. Mas esse envolvimento, ele me trouxe muitos desafios, claro, mas me trouxe muito crescimento espiritual. Transformou a minha vida, transformou a minha fé. E mesmo hoje, né, depois de ter servido tanto, ter feito tantas coisas ao longo dessa história aí, desses anos, a cada pequeno grupo que eu começo, por exemplo, que eu começo a liderar, Deus cresce a minha fé. A cada novo passo, a cada conversa com os pais, a cada momento que eu sirvo o Senhor, eu estou aprendendo mais com o Senhor, eu estou crescendo nele, né? Então, eu não sei se isso é verdade na sua vida, se você já se envolveu em algum ministério da igreja, e como que isso foi para você, ou se você acabou de se envolver, tem poucos meses, tem 6 meses, tem pouco tempo, como que isso tem sido para você? Porque eu tenho certeza que talvez a maioria das pessoas é como eu sempre me senti inseguro, sempre achei que eu era incapaz, sempre achei que aquilo que eu sabia era pouco para aquilo que eu tinha para dar, e isso me fez confiar mais em Deus. E todas as pessoas que você conversa, né, ou que você pergunta às vezes, muitas pessoas você pergunta sobre a história de fé delas, muitas vezes o que catalisou, o que transformou a fé delas, o que fez com que ela amadurecesse, foi um envolvimento ministerial. Foi dar um passo em cima dessa insegurança, né? Foi dar um passo em cima dessa incerteza, foi ouvir um chamado de Jesus, largar as redes e seguir Ele. E falar assim, não, eu vou com o Senhor, eu vou seguir esse compromisso. E eu tenho visto isso ao longo desses anos todos. Eu fui pastor de jovens, adolescentes, crianças, por muitos anos, mais de 15 anos. E eu sempre acreditei muito nisso. A gente tinha uma meta de qualidade do nosso trabalho, como temos hoje aqui nos nossos jovens e adolescentes, que é que a gente precisa de que 70% dos nossos jovens, membros da nossa igreja, 70% dos adolescentes da nossa igreja, estejam envolvidos em algum ministério. Porque isso vai determinar a qualidade da fé deles. Isso vai transformar a fé deles. Como outros indicadores qualitativos que a gente tem, que a gente sabe que não são exatamente assim, mas que tem essa capacidade de catalisar a fé. E aí eu vou desafiando as pessoas e eu vou vendo como isso vai acontecendo. A Gabi estava aqui, quantas vezes eu falei assim, Gabi, vamos lá, olha a sua voz é linda, olha como que você tem o dom para cantar, olha como que você nasceu para isso, vamos lá. E eu vejo Deus chamando a gente, né? E outro dia eu dei o exemplo do Gleice, que está sentado ali, eu queria dar um outro exemplo dele também. E a gente caminhou junto aí 2 anos num pequeno grupo, lá na casa da Mônica, né? E aí a gente precisou de parar, e a gente tem multiplicado os pequenos grupos da igreja para que mais pessoas possam viver aquilo que a gente fala e a gente entende e a gente vive nos nossos pequenos grupos. E aí eu falei, Gleison, é contigo, irmão. E aí ele entendeu que Deus estava chamando ele, né? E eu tenho certeza que ele não se sentia capaz, não se sentia chamado, e muitas pessoas, às vezes, que também foram chamados para o pequeno grupo dele, falaram assim, gente, com o Gleison, será que esse negócio vai dar certo? E hoje, eu tenho certeza que todos que têm andado com ele, que têm caminhado com ele nesses últimos 6 meses, têm agradecido a Deus pela vida dele. Têm agradecido a Deus por eu ter saído da frente, por Gleison ter entrado, porque ele é do melhor de Deus para aqueles homens. E ele tem sido o melhor de Deus para aqueles homens. Agora, você pergunta para ele, no final do culto, se ele se sente capaz de fazer isso. Se ele se sente capaz de conversar com homens, liderar homens em seus casamentos, né? E no meio das dificuldades que ele tem, das dúvidas que ele tem, dos problemas que ele tem, mas é Deus. E eu tenho certeza que isso tem transformado não só a vida dele, a família dele, mas a vida de muitas pessoas. Tem uma que o Eduardo está em pé ali atrás, ali, aquele senhor ali.
Esse senhor é jeito de falar, né? Esse homem jovem, jovial. Eduardo também, sabe o que ele gosta de fazer, gente? Além de estar com a gente no conselho, que é um cargo que ninguém ganha mérito por isso, porque a gente não vai, é um lugar, né, vamos falar assim, é aquela pessoa que não tem que aparecer na igreja. Ele gosta de fazer isso aqui, ó, arrumar cadeira para você sentar, abrir porta, para o povo entrar, falar bom dia, boa tarde, boa noite, e ele serve o Senhor dessa forma. Eu não sei o que você faz, mas eu sei que Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, ele falou exatamente isso: sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente, pescadores de homem. Se você olhar, e esse relato ele está nos 4 evangelhos, só João coloca ele num lugar um pouco diferente, mas está no mesmo lugar. Esses caras, gente, eles eram profissionais da pesca, né? Ali André e Pedro, e eles tinham passado a noite inteira tentando pescar, não pescaram nada. Está em Lucas. E ali eles tentam pescar, e eles chegam lá, eles estão naquela magrela, e Jesus está andando ali no Mar da Galileia, e olha para eles estão ali sem ter pescado nada. Imagina a frustração deles, né, a respeito disso. E Jesus falou assim: gente, deixa eu falar um negócio com vocês, larga as redes e vem comigo, porque eu quero te fazer pescador de homem. Talvez no pior dia da vida deles, talvez naquele dia que eles se achavam os piores pescadores de peixe, piores profissionais da vida, sabe? Ele falou assim: mas eu quero fazer de vocês pescadores de homens. Por quê? Porque Jesus, ele sempre colocava os discípulos em situações em que eles não estavam prontos para lidar, em situações em que eles não se sentiam capazes de lidar, porque ele quer nos tirar desse lugar seguro, dessa zona de conforto. Aí eu quero passar com a gente aqui 2 textos, que eu acho que nos ensinam muito bem sobre isso, e o primeiro deles está ali em João 13, e João 13 é logo no começo, quando Jesus está ali no cenáculo para fazer a Páscoa com os discípulos, né? Falta ali menos de 24 horas para ele ser crucificado, tá? E ele fica ali do João 13 até João 17, eu falo isso sempre, mas é importante você saber aonde as coisas estão na Bíblia, por que elas estão ali. É um bate-papo de Jesus com os discípulos antes de comendo a Páscoa e antes dele ir para a crucificação. Então ele deixou ali muitos ensinamentos muito interessantes, e o primeiro deles é lavar os pés, né? Então depois que ele lava os pés dos discípulos, ele fala algumas coisas para eles. Então João 13, 12, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, que ele tinha tirado a capa para lavar os pés, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Então esses caras já tinham caminhado com Jesus, esses caras já tinham visto Jesus fazer o tanto de coisa que ele tinha feito, já tinham sido desafiados de várias formas para servir o Senhor. Aí ele fala assim: cara, eu lavei os pés de vocês porque eu tenho um ensino para fazer nas suas vidas. Tem algo que é extremamente importante que vocês saibam e o que eu preciso que vocês entendam. Aí ele continua falando: vocês me chamam mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou. Então ele está falando assim: eu sou seu senhor, eu sou autoridade sobre a sua vida, eu sou aquela pessoa que está no lugar mais alto dessa hierarquia aqui que nós estamos vendo aqui na igreja. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. E eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro mais importante que aquele que o envia. Agora, você sabe essas coisas, serão felizes se praticarem. Olha que interessante. Então ele fala assim: olha, eu sou senhor e mestre. Então a gente precisa lembrar que isso vale para todos aqueles que têm Jesus como seu senhor e mestre. Esse é um ensinamento que serve para todas aquelas pessoas que declaram, que entregam a sua vida para Jesus, que falam assim: Jesus, vem ser Senhor e Salvador da minha vida. Daquelas pessoas que querem seguir a Jesus, daquelas pessoas que querem caminhar com Jesus, que querem se tornar cada dia mais parecidas com Jesus. Ele fala assim: cara, vocês têm que fazer a mesma coisa. Eu lavei os pés, vocês têm que entender o que está por trás disso. E a primeira coisa do lava-pé é que o lava-pé era uma prática que o pior servo, o servo mais baixo, aquele que ganhava o menor salário, fazia naquelas casas. Então quem lavava os pés era o menor da casa, era o que estava mais por baixo ali naquela cadeia de autoridade que existia. E se você conhece um pouco do texto, a maioria de nós conhecemos esse texto, Pedro ficou muito incomodado com isso, e Pedro era sempre o primeiro a falar. Por isso que ele falava bobagem, não é verdade? Ele era um pouco
precipitado. E aí ele fica incomodado, né, com o lava-pé e fala assim, Jesus, você não vai lavar meu pé não, por quê? Porque ele se sentiu ofendido, como que um cara superior a mim, o meu mestre vai lavar os meus pés? Ele fala assim, cara, se eu não lavar seu pé, não tem parte contigo. Aí ele fala assim, então lava tudo. Ele falou assim, não, o negócio não é lavar tudo não, irmão, é só o pé. É Pedro, né? Pedro sendo Pedro. Agora, uma outra coisa que me deixa incomodado, não é só o incômodo, me deixa incomodado não, que me chama atenção, mas não é só o incômodo dos discípulos, é que Jesus lavou o pé dos 12. Ou seja, ele lavou o pé do traidor. Ele lava os pés de Judas, o endemoniado. A Bíblia fala que o demônio entrou nele. E ele lava os pés daquele cara, sabendo que ele ia trair ele. Sabendo que depois dessa conversa, logo depois desse bate-papo, ele ia levantar e ir embora. Para começar toda aquela história que a gente conhece, que vai culminar na crucificação do Senhor, das moedas de prata, do suicídio de Judas. E então, Jesus lava os pés até daquele que entregaria ele para os romanos e para a autoridade dos judeus. Jesus lava os pés de todos que estão presentes, de todos que ele pode lavar os pés. E aí, voltando para o verso 14, ele fala assim, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ele está falando assim, gente, se você é meu seguidor, você precisa servir as pessoas. E você precisa servir as pessoas, não é naquilo que você acha que vai te dar o maior status, não é naquilo que você acha que tem a ver com o seu lugar na sociedade, que às vezes na sociedade, às vezes você é um empresário que manda e desmanda, você não precisa lavar um copo, você faz assim, já chega tudo pronto para você na sua mesa, né? Você não faz nada e tal. Ele falou assim, ó, dentro da igreja é diferente, irmão. No meio do povo de Deus é diferente. E Lucas, no capítulo 22, ele coloca nesse mesmo lugar também uma discussão dos discípulos, falando assim, quem que é o maior? Quem aqui que vai servir quem? Quem que vai sentar à direita? Como é que é o negócio? Ele fala assim, não, o maior é o que serve. É nesse mesmo contexto que Jesus traz essas coisas. Ele está falando assim, gente, o trabalho mais ordinário. Eu dei exemplo do Eduardo, está ali. Quem conhece o Eduardo sabe o lugar dele na sociedade. Temos aqui o Daniel, acabou de sentar aqui. Ele tem um lugar interessante na sociedade. Sábado ele está aqui lavando os pés dos nossos jovens, servindo ele. Não estou aumentando eles, não. Eu estou mostrando que eles estão fazendo o que é certo. E dando honra também para quem merece honra. Podia dar o exemplo de muitos aqui. Aí Jesus fala assim, eu lhes dei o exemplo a ser seguido. Eles estão dando esse exemplo para a gente também. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade, vai falar do escravo. Ele fala assim, façam como eu fiz a vocês. Se eu que sou Deus, Todo-Poderoso, se eu criei os céus e a terra, se eu quisesse que seus pés aparecessem lavados, eles apareciam lavados, não é verdade? Eu fui lá, ajoelhei, tirei a minha capa, enxuguei os seus pés. Eu quero estabelecer um padrão aqui no meio da igreja. O padrão da igreja é que nós devemos ser humilde, mas é uma que nós chamamos de humildade amorosa. E amar na Bíblia não é um sentimento, é uma ação. É uma ação em prol do outro, é uma ação em se derramar no outro, em se entregar ao outro. Então, independente do status, gente, qualquer pessoa, e pastor Zezinho, meu pastor, sempre fala isso, qualquer pessoa que se converte, seja o presidente da república, seja o governador do estado, seja o maior dono de posses aqui dessa região, a partir do momento que ele sentou aqui e aceitou Jesus, ele tem que baixar a bola e começar a aprender com a gente. Porque ele vai começar a aprender a andar com Jesus. E isso começa lá de baixo. Começa lavando os pés das pessoas, e nós vamos fazer o mesmo. Fala assim, você chegou, mas eu vou lavar seus pés. Não por quem você é no mundo, mas por quem você é em Deus. Ou pelo aquilo que Deus tem para a sua vida. E por isso que muitas pessoas chegam aqui mais cedo, às vezes, para abrir a porta e dar um sorriso para você. Para que você possa ter a primeira boa, ou a primeira impressão, ou a melhor primeira impressão que possível sobre o que é estar conosco, sobre o que é estar aqui na igreja. Por isso que nós temos quase 20 líderes espalhados aqui nessas salas e lá no último andar, servindo as nossas crianças e os nossos adolescentes, e alguns aqui no sábado também, porque eles entendem a importância de estar constantemente na vida de algumas crianças, de alguns adolescentes, de alguns jovens, para que eles possam aplicar a palavra de Deus em seus corações. Por
Por isso que nós temos algumas pessoas que saem da sua zona de conforto e em vez de estar em um pequeno grupo que eles têm que receber, para estar com pessoas que estão ali mais parecidas com elas, ou que poderiam agregar mais no sentido assim de caminhada espiritual, elas abrem mão desse espaço para servir outras pessoas, como o Manu que estava cantando aqui para vocês hoje. Ele está assumindo um pequeno grupo com o pessoal solteiro, e ele vai casar. Nós estamos com um pequeno grupo com o pessoal exatamente do jeito que ele precisava. Mas eu falei assim, Manu, eu preciso de você e da Mari para liderar esse pessoal aqui. Ele falou assim, eis-me aqui, João. Ele que vai receber mais. Ele que vai receber mais. E aí Jesus continua falando, vocês sabem, agora que você sabe essas coisas, serão felizes se praticarem. Se você fizer, meu irmão, existe uma felicidade que existe em Deus que você não consegue em lugar nenhum. Se você fizer, existe uma bênção na prática desse serviço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Existe uma bênção em se derramar na vida das pessoas, em abençoar as pessoas, e fortalecer o relacionamento das pessoas com Jesus, a fé das pessoas, que você não vai experimentar em lugar nenhum, com posse nenhuma, em nada nessa vida, porque é algo que vem do céu e é dado do céu para mim e para você, e é completamente diferente. Só que nós ficamos parados pensando, eu não me sinto capaz. Mas tem aquele jargão que é verdade, tem uma base bíblica para isso, ali em 1 Coríntios 1, 26 a 29, que fala que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Se você se sentir suficiente para aquilo que Deus está te chamando para fazer, você está dando pouco para Deus. Porque Deus quer te tirar da sua zona de conforto. Se nós nos sentimos confortáveis naquilo que Deus está nos chamando para fazer, é porque existe algo novo de Deus para que Ele faça em mim e em você. E levar pessoas a Jesus, ou a edificar a vida de pessoas, é um milagre, gente. Ninguém aqui consegue fazer isso se Deus não estiver presente. Você está entendendo? Se Deus não fizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que trabalham nela. Nós sempre vamos ficar inseguros, porque no final da história, nós sempre vamos glorificar a Deus, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. E é lógico que Ele vai te honrar, mas nós honramos a Deus com uma fé viva, uma fé ativa, uma fé vivida aqui e agora. É isso que Jesus está falando, e é isso que Jesus tinha feito. E eu quero voltar aqui para um dos milagres mais conhecidos, e eu não sei se você sabe, mas esse milagre, ele é o único milagre, tirando a ressurreição, que é o milagre, que está nos 4 evangelhos. O único milagre de Jesus, nós temos... os evangelhos, são 4 evangelhos, nós temos os 3 que são os sinóticos, né, que tem relatos parecidos, e tem João, que está à parte dos sinóticos, e que relata uma outra visão daquilo em muitas coisas, mas até em João, esse milagre está descrito, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Vamos lá para Mateus, capítulo 14, verso 13. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Gente, olha que interessante. Isso aqui é logo depois que Jesus e os discípulos trabalharam muito, tinham feito muitos milagres, e eles receberam uma notícia terrível. A notícia foi que João Batista tinha morrido. E aquilo mexeu com eles, né? Então muitos dos comentaristas falam, gente, é num momento de esgotamento e de muita tristeza ali nos 13 ali, né? Jesus mais os 12. E aí o que Jesus faz? Isso está escrito no começo, fala assim, cara, ouvindo essa notícia, né? Deixa eu voltar aqui para você ver. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado a fim de ficar só. Olha que interessante, o que Jesus está fazendo é falando assim, gente, eu e os discípulos, nós precisamos de um tempo de refrigério. Eu e os discípulos, nós precisamos de um tempo de descanso. Eu e os discípulos precisamos de um tempo para poder esclarecer a mente, para poder chorar diante de Deus. E isso nos ensina uma coisa muito importante, não é o principal dessa mensagem, mas quando nós entramos na vida de serviço, isso é importante, porque senão você se esgota e você começa a assumir mais coisa na igreja do que você poderia, e depois a culpa é da igreja que te explorou. E o mais importante é a sua fé e não o seu serviço. E a gente fala isso muito em todos os nossos treinamentos, mas nós precisamos de cuidar de nós mesmos antes de cuidar dos outros.
A Bíblia fala para você amar o outro como você se ama. Então você precisa cuidar de você, você precisa estar bem, você não tem que estar perfeito, você sempre vai estar com umas situações, isso é normal, nós nunca vamos estar perfeitos, mas nós precisamos estar saudáveis. Então Jesus se retira, e aí o povo descobre para onde ele vai, e vai atrás dele, chega uma multidão lá para o retiro espiritual de Jesus, com os discípulos. Aí você chama um povinho para sua casa e aparece a igreja inteira, tá entendendo? Ficamos sabendo que tem festa aqui, bota água no feijão. Então Jesus olha para aquilo e ele teve compaixão da multidão. O que essa palavra significa? Não só ter pena, ter um pesar, ter misericórdia, mas é uma preocupação tão profunda que te faz trazer um auxílio ativo. Compaixão aqui não é só nó, coitado desse povo, não. O que eu vou fazer para ajudar esse povo? O que eu vou fazer para eles não ficarem dessa forma, né? Significa literalmente condoer-se por dentro. Então aquilo machuca, é muito mais forte que só ser solidário, entendeu? Só falar, não, vamos fazer uma vaquinha virtual e vamos resolver esse negócio aqui. Então, o que Jesus faz? Jesus mostra o coração dele, de bom pastor. Jesus cuida da multidão. Jesus olha para aquela multidão sem pastor, sem cuidado, aquele tanto de ovelha, e fala assim, eu vou cuidar desse povo. E o problema, qual que é o problema principal que é visto ali naquele final de tarde? O povo está com fome. O povo precisa de fome, então você tem uma multidão carente, um monte de gente com fome, Jesus já ensinou, já curou, aí os discípulos vão e falam assim, esse povo está com fome, Jesus, e nós não temos o que fazer. Qual que é a nossa sugestão? Mestre, nossa sugestão é, manda o povo para casa, porque não tem um Habib's aqui do lado para a gente comprar esfirra mais barato? É ou não é verdade? Não tem como pedir aquelas pizzas, hoje não é terça-feira para pedir pizza na promoção, paga uma, leva duas. Então, o delivery não chega aqui, porque nós estamos num lugar afastado. Então, a gente precisa resolver isso. Faz o seguinte, Jesus. Manda o povo se virar. Por que ele precisava de mandar o povo se virar? Primeiro, justamente por isso. O local é deserto, ou seja, o deserto é ermo. E o deserto ele é um ambiente favorável para duas coisas, né? Primeiro, ele é um lugar que você pode descansar longe da multidão. Mas também é um lugar de provação. Aí Jesus usa para os dois, né? Ele prova os discípulos e cuida da multidão. Ele faz as duas coisas. A hora estava avançada, ou seja, como é que é deserto à noite, gente? Extremamente perigoso. A temperatura cai, você fica à mercê ali de animais, de ladrões, de muita coisa. Não é bom dormir no deserto, não é legal, tá? E tinha essa multidão e a falta de recursos, ou seja, era o caos instalado. E eles falam assim, Jesus, o negócio é o seguinte... Cada um com seu cada um, né? Cada um que resolva a sua vida, e eu resolvo a minha, pode deixar que eu trouxe uns chips aqui. E aí Jesus fala assim, não, eu tenho uma outra ideia. E aí ele fala assim, não há necessidade do povo ir embora. Providenciem vocês mesmos o alimento para eles. Imagina Jesus falar isso para você, velho. Imagina você ver uma necessidade, você é um feto para aquela necessidade, para resolver ela. Você não é nada para resolver ela. Aí você fala assim, Jesus, olha o tanto de gente que está passando por isso, olha o tanto de gente que está assim, olha essas crianças, olha esses adolescentes, olha o pessoal da minha academia, olha não sei o que e tal. Jesus, resolve isso. Jesus, ele fala assim, eu tenho outra ideia, é contigo, filho. Mas eu nem comecei a ler a Bíblia direito ainda, Jesus. Mas como é que é isso? Ele fala assim, cara, você vai suprir essa necessidade, vocês vão resolver, vocês são parte da solução. E, mais uma vez, Jesus coloca os discípulos nessa situação perturbadora, nessa situação que tira eles da zona de conforto, que leva eles a ter que resolver algo que era impossível. E é interessante que no relato de João 6,6, João fala, Jesus disse isso para prová-los. Jesus disse isso para que eles fossem provados. E aí eles respondem como eu respondo e como você responde. Jesus, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus, eu nunca trabalhei com criança na minha vida. Jesus, vou ficar na porta da igreja sorrindo para os outros? Jesus, domingo, acordar mais cedo para chegar aqui meia hora antes do culto, porque a equipe tem que chegar mais cedo. Eu não tenho necessário, eu não sou o suficiente, ou eu não sou capaz. E é interessante que Charles Spurgeon escreveu sobre isso. É bom que saibamos quão pobres somos e quão longe estamos de ser capazes de satisfazer as necessidades do povo ao nosso redor. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você realmente saber que você não tem esses recursos. Eu não consigo liderar um pequeno grupo. Eu
Eu não consigo receber um pequeno grupo na minha casa, ter esse compromisso durante 6 meses, 1 ano de receber gente na minha casa. Sabe, eu não consigo. Eu não consigo liderar jovens. Eu não consigo. Aí Jesus fala o seguinte: tragam para cá. Ele fala assim: sabe isso aí que você tem? Traz para mim. Você tem o quê? Pão e peixe? Traz para mim. Você tem o quê? Uma vontade, um chamado, uma paixão? O que você tem? Eu quero o que você tem. Eu quero aquilo que está na sua mão agora. Eu quero os recursos que você tem agora. Traz para mim. Então você também tem que saber quais recursos você tem, por mais que sejam insuficientes. Mas eu falo assim: ó Jesus, o que eu tenho, Jesus, é vontade de fazer e medo. Esses dois servem? Vontade de fazer e medo. Dá para fazer? Jesus fala assim: joga para cá. Traz para cá, bota na minha mão, porque eu quero fazer algo. E é interessante porque ele não precisa, né? Deus não precisa do que nós temos, mas ele fala assim: eu quero exatamente o que você tem na sua mão. E nós não podemos fazer o milagre, mas podemos colocar o que temos nas mãos de Jesus. Esse é o ponto importante. Que muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, nós chamamos outros, falamos assim: Deus está falando assim: é você, meu filho, é o que você tem. Então o que eu tenho que fazer quando eu encontro um problema maior do que a minha capacidade? Fechar a porta do meu quarto, ajoelhar e falar assim: Jesus, eu tenho aqui meus peixinhos e meus pães, eu tenho isso e temos essa necessidade. Eu falei com vocês que eu já desafiei muitas pessoas a servirem, muitas pessoas a dar um passo a mais, a avançar naquilo que Deus tem para elas, e tem histórias e mais histórias, graças a Deus por isso. E na maioria delas, passa 6 meses, passa 1 ano, a pessoa vem até mim e fala assim: João, olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo na minha vida, ou através da minha vida. Porque Ele transforma aquilo que é pouco em suficiente para muitos. Ele transforma aquilo que você tem naquilo que é suficiente, porque aquelas pessoas ao seu redor precisam, e Ele faz a sua fé crescer. E aí Jesus começa a fazer o milagre. Ele manda o povo sentar na grama, toma os 5 pães, 2 peixes, olha para o céu e abençoa, e então parte os pães em pedaços e entregou aos discípulos, e eles distribuíram. Gente, o que Jesus fez? O milagre. Multiplicou e tal. E o que os discípulos fizeram? Aquilo que eles conseguiam fazer: distribuir pão e peixe. Isso aí, acho que todo mundo que está aqui consegue fazer. Eles saem distribuindo aquilo, dando comida para o povo. Por quê? Porque o nosso papel não é de ser Deus. Nós não somos o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nós não somos o Espírito Santo que dá poder para as pessoas testemunharem, que fortalece os chamados, que nos ensina quem Deus é, que gera Deus em nós. Não, nós somos cooperadores de Deus. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. Nós estamos trabalhando naquilo que é eterno para Ele. Então, como cooperadores, quem que é o maior interessado na obra? O próprio Deus. Gente, uma das redações que eu mais faço antes de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, que é pregar o Evangelho, é: Deus, eu não sou capaz, Deus, eu fiz o meu melhor, eu me preparei, e às vezes eu falo assim: nem consegui fazer o meu melhor essa semana, mas o Senhor me chamou, é contigo. Eu preciso que o Senhor faça a sua parte, porque se o Senhor não fizer a sua parte, isso aqui vai ser terrível, complicado. Essa é a oração que eu faço sempre antes de pregar. Eu falo: Deus, é contigo. Está aí nas suas mãos, o Senhor que tem que multiplicar. Mas o que o João aqui tem que fazer? Sair da zona de conforto. Sair daquele lugar que ele está acostumado. E sabe quando você... Às vezes a gente fica pensando assim, as pessoas me perguntam: qual que é o meu chamado? E, gente, de forma geral, o chamado de qualquer cristão é ser bênção, mostrar Jesus pela sua vida e pregar o Evangelho e servir as pessoas que estão ao seu redor. Esse é o chamado geral. Ah, João, mas Deus às vezes tem um chamado específico, tem alguma coisa específica para a gente. Normalmente você vai identificar o seu chamado com o incômodo que existe no seu coração, naquilo que você se condói, naquilo que te incomoda. Fala assim: nossa, como é que a igreja deixa aquelas crianças sem ninguém para tomar conta delas? Nossa, como é que falta um guitarrista no louvor? Podia ter sido tão melhor hoje se tivesse um bom guitarrista ali. E eu estou aqui com minhas mãos agarradas e sem tocar guitarra. Eu lembro quando minha mãe, igual que ela aposentou,
Agora ela vai viver como Moisés. Ela acha que aposentou. Deus está fazendo um novo tempo na vida dela. Mas ela ficou muitos anos com uma ONG que trabalhava nos projetos sociais. Porque quando ela fez teologia, ela fez estágio, e ela viu uma necessidade enorme nos projetos sociais em relação à qualidade das pessoas que estavam lá e o tempo que elas ficavam, porque as pessoas iam embora. Então, por muitos anos, ela deu a vida dela e grande parte dos recursos que ela recebia para que as crianças das favelas fossem abençoadas. E tinha época que eram 7, 8 projetos sociais, e tem vários programas que foram escritos nesse tempo e que até hoje funcionam em alguns projetos. Ela foi presidente também do Lar Dorcas no final da história. Por quê? Porque ela tinha uma dor no coração dela. Ela é a pessoa menos indicada para entrar numa favela, porque ela morre de medo de andar na rua, se qualquer pessoa passa perto dela. Ela tem medo. É das pessoas que mais tem medo de andar na rua é minha mãe. Mas ela ouviu um chamado e ela entrava na favela todos os dias praticamente. E você não sabe qual é a realidade de uma criança numa comunidade de fé, com o pai preso e a mãe lá dentro fazendo você sabe o quê. Essa era a realidade que ela vivia. Mas ela é capacitada para isso? Não. Ela andou pela fé. Sabe o que é andar pela fé? Não é impor as coisas a Deus, como algumas pessoas ensinam por aí. Andar pela fé é ouvir o chamado e andar em cima daquilo que Deus te chamou para andar. Em cima daquilo que Deus te mostrou o caminho, em cima daquilo que Deus está mostrando para você. Eu lembro dos meus passos de fé. Um deles foi quando eu estava com a Gabi, cuidando desses meninos, isso era fevereiro de 2008, e aí nós tivemos uma ideia, estamos começando, vamos fazer um acampamento. Gente, eu nunca tinha ido no acampamento na minha vida. A Bela, criada na igreja, eu não, eu converti mais velho, nunca tinha ido no acampamento, nem nada, mais cheio do encontro com Deus. Vamos fazer um acampamento? Vamos. E aí? Eu não sabia, deixei eles fazerem, e fomos para aquele acampamento. Pegamos aqueles pouco mais de 10 meninos, fomos lá, fomos para a fazenda. Gleison estava com a gente, foi para me ajudar. Que história que nós temos, hein? E aí a gente estava preparando para o culto da noite, do sábado à noite, numa varandinha desse tamanho aqui, gente. E aí eu falei, eu não sabia tocar direito. Eu falei, Gleison, vai cuidando dos meninos aí, orando com eles, enquanto eu vou afinando aqui o violão. Estava eu, a Bela, o Juninho, meu cunhado, e a Nayane, que está em São Paulo hoje, servindo numa igreja lá. E aí o Gleison dá a mão para os meninos e começa a orar, e o resto é história. O fogo desceu. E a gente não conseguiu fazer mais nada, e os meninos choravam, e gritavam Deus, e intercediam uns pelos outros, e tal, e foi passando o tempo, e era 1h da manhã, 2h da manhã, e esses meninos pegando o celular, naquela época era caro ligar o celular, e ligando para os pais, falando, eu vi Jesus, Deus mudou minha vida. O resto é história, gente. Porque a gente deu aquele primeiro passo. Quando Deus chamou a gente para começar isso aqui, gente, essa igreja cheia, eu estava num momento difícil lá em casa, muito difícil. E tudo o que eu fazia era tentar postergar esse chamado. Quem sabe daqui a 3 anos? Vamos se preparando. Quem sabe daqui 1 ano e meio, e Deus ia mostrando, é agora. Eu falei assim, Deus, mas esse negócio não vai dar certo, vai queimar o filme. Deus, é agora. Aqui está o nosso passo de fé, 4 anos de Luzeiro. E nós temos um desafio pela frente agora, vocês sabem disso, que é a nossa sede. Mas nós vamos continuar caminhando, porque é o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo. Gente, muitas histórias de fé começam com alguém falando, e Deus falou comigo, e eu dei o passo, e Deus fez o resto. E Deus foi fiel. E aí sabe o que acontece no final da história? Você olha para trás e fala assim, uau, olha o que Deus fez. Uau, cara, não tem como eu ter feito isso, só pode ter sido Deus, foi um milagre. É exatamente isso. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos de sobra, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Gente, você quer ver Deus agir? Começa a servir. Você quer ver Deus agir? Coloca os seus 5 pães e 2 peixinhos para rodar, porque o alimento satisfez a multidão toda.
O alimento todo mundo comeu à vontade. Nós somos pouco, mas Jesus é mais do que suficiente. Nós somos pouco, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e ela cumpre aquilo que ela veio para cumprir. O que Jesus pede? Me dá. Gente, você olha para a palavra, você vê Deus mandando um maná no deserto para o povo. Você olha para a palavra, você vê Jesus alimentando essa multidão, multiplicando o peixe, multiplicando o azeite da viúva que tinha acabado. E agora Jesus está olhando para aqueles pães e para aqueles peixes. Jesus multiplica, transforma a água em vinho. Jesus faz isso tudo, meu irmão. Ele é Deus. E nós que somos humanos, e às vezes não acreditamos nessas coisas, mas nós precisamos alimentar as multidões. E sabe o que Deus faz quando você alimenta as multidões? Quando você dá aquilo pouco que você tem, Ele multiplica. Ele não deixa faltar. Quanto que esse povo recolheu? Muito mais do que eles deram. Muito mais do que eles deram. Agora, uma outra coisa que é importante, gente. Eles recolheram. Nós não podemos desperdiçar os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Isso vai ser cobrado de cada um de nós. Nós não podemos desperdiçar aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida, o dom desperdiçado, sabe a parábola do talento? Escondido. Eu escondi porque eu tinha medo do Senhor. Ele fala assim, cara, não é isso, eu te dei para você multiplicar, eu te dei para você entregar, eu te dei para você fazer. Em João, no capítulo 6, ele coloca essa história bem pertinho de onde Jesus fala que ele é o pão da vida, ali naquela época da Páscoa. E Jesus, ele está falando o seguinte, eu não sou só um profeta, eu não só sou um homem iluminado, eu sou Deus, eu sou o Salvador, eu sou Senhor, e os meus milagres são pedagógicos para você aprender a confiar em mim, e para você aprender a andar comigo, e eu vou multiplicar esses pães e estes peixes, para mostrar o que é andar comigo, a vida abundante, a paz que excede a todo entendimento. Gente, isso é muito pessoal para a minha pessoa. Porque quando eu olho para trás para aqueles 12, 13 meninos, e olho para o que Deus está fazendo agora, é um milagre. É um milagre. Muita gente aqui me conhece desde aquela época. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, e eu nunca me senti capaz de fazer isso, mas os discípulos também não eram capazes. Mas às vezes você fica assim, por onde que eu posso começar? Começa por qualquer oportunidade que você tem de servir as pessoas, meu irmão. Sabe o que eu fazia no começo? Eu comecei no louvor, aí eu ajudei com as crianças, e aí a gente precisava de gente ajudando com os casais, aí eu e a Bela assumimos casais de 1 a 7 anos de casado, fomos treinados. Aí também precisava de célula de jovens, a gente abriu a casa da minha sogra ali para poder fazer uma célula de jovens na casa dela, chamamos o pessoal para liderar com a gente, e fomos embora. E o pessoal falava assim, quando vocês casarem, né, isso bem no começo, quando vocês casarem vai mudar. A gente casou, isso é 2008, a gente é casado, casamos em 2005, mês que vem estamos comemorando 20 anos de casado, para a glória de Deus. E aí falou assim, quando vocês tiverem filhos, vocês vão diminuir esse ritmo seus. Aí tivemos 1, tivemos 2, na hora que veio o terceiro, o povo falou assim, desisto desse povo. Esse povo vai servir o Senhor até morrer, porque eles sabem disso. Sabe qual que é o ponto? E eu gosto muito dessa frase do Charles Stanley, obedeça a Deus e deixe as consequências para Ele. Essa é a principal frase que esse homem de Deus, que morreu há poucos anos, que tinha mais de 50 anos de ministério, falou. Obedeça a Deus, faz a sua parte e confie que Deus vai fazer a parte dele. Isso que é andar pela fé, meu irmão. Você não tem que fazer milagres, você não tem que converter ninguém, sabe? Mas o serviço ministerial, ele te leva a experimentar o poder de Deus na sua fraqueza. Não foi isso que Paulo falou? Não foi isso que Deus falou para Paulo? Falou assim, eu não vou tirar o espinho da carne não, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O serviço ministerial nos leva a experimentar a fidelidade de Deus na vida dos outros, ou a partir dos nossos passos, ou dos nossos atos que nós fazemos pela fé. E se você está aqui hoje, se você tem alguma história com Jesus, é porque algumas pessoas saíram da zona de conforto para que você experimentasse Jesus. Algumas pessoas deram um passo de fé para que você pudesse receber esse Jesus, enxergar esse Jesus, e Deus quer te usar, meu irmão. Deus não quer só usar o pastor João, Deus não quer só usar o Manu, a Gabi, o Eduardo, Deus quer usar você.
E a força da igreja está no tanto de gente que está dentro da missão e vivendo a missão. Eu queria te chamar para viver essa missão. Deus quer te usar. O que Deus está te chamando para fazer? Eu queria que você orasse sobre isso essa semana, meu irmão. Onde que está o seu coração? O que queima no seu coração? E talvez você fale assim, gente, não queima nada. Eu vim aqui visitar. Gente, sabe o que você pode fazer? A primeira coisa, aceita Jesus. Fala, Jesus, vem mudar a minha vida. Eu quero dar os meus primeiros passos. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Sabe, Jesus chama pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos que eram odiados naquela época, para serem agentes do reino de Deus. Você pode começar essa jornada hoje, pedindo para Jesus entrar no seu coração. O que queima no seu coração? Eu quero te falar o que queima no meu coração. Duas coisas, principalmente, queimam no meu coração, e que eu estou disposto a dar minha vida por isso. A primeira delas é a próxima geração. Meu irmão, se tem uma coisa que me deixa invocado, é ministério infantil, de adolescente e de jovem que não está cumprindo o seu chamado de realmente abençoar e gerar a fé na próxima geração. Isso me deixa acabado. Então eu faço tudo, as pessoas me chamam hoje em dia, eu dou treinamento, e aqui na igreja, todo o recurso que for necessário nós vamos dar para eles. Quem conhece a planta da nova igreja sabe que nós estamos deixando áreas extremamente generosas para eles, e gastando o máximo que a gente pode com a próxima geração. Sabe por quê? Sabe qual que é o preço da próxima geração? O que vale a fé da próxima geração? Tudo. Tudo que dermos não é o suficiente por aquilo que nós temos que construir na vida deles. E não é só porque meus 3 filhos estão lá, não. Eu faço isso há 15 anos, muito antes de ter filho. Isso queima no meu coração. E a outra coisa que queima no meu coração são igrejas saudáveis. Como nós temos igrejas que não são saudáveis, igrejas que estão oprimindo as pessoas, que estão ensinando um falso evangelho, que estão ensinando uma falsa vida com Deus, e que estão também aprisionando as pessoas com ensinos que não tem nada a ver com a Bíblia, e que nós não subscrevemos isso, meu irmão. Por isso que nós somos a favor de igrejas saudáveis. Eu não estou falando que a Luzeira é a única igreja saudável aqui, não. Nós temos a 8ª Nova Lima aqui do lado, incrível, meu irmão. Pastor Tiago é uma bênção, eu amo aquele cara. Tem uma comunidade cristã da Zona Sul, maravilhosa. Tem uma outra presbiteriana aqui no bairro do Belvedere, maravilhosa. Um pastor maravilhoso, caminhou com a minha mãe 2 anos, nos últimos 2 anos. Estou falando só aqui do bairro, só do que eu conheço. Tem uma central também, uma outra igreja incrível. Temos igrejas saudáveis, mas temos igrejas não saudáveis que eu não vou falar quais são, porque esse não é o meu papel. Mas qual que é a sua paixão? O que queima no seu coração? Sabe? O que Jesus pode, o que você pode fazer para Jesus hoje? E a minha chamada à ação de hoje é te mostrar um pouquinho, por exemplo, do que é a nossa igreja. Eu falei da próxima geração. A próxima geração funciona com luzeirinho, lume, farol, luzeiro jovem e o luzeiro. É um caminho, um funil de crescimento. E o luzeiro é onde essas crianças, ou os pequenininhos, de 3 meses até 2 anos, e na sede vai passar até 5 anos, nós vamos ficar com a pré-escola toda no luzeirinho, onde eles têm que ter a primeira boa impressão de Deus, onde eles têm que se encantar com o amor de Deus por meio do cuidado daquelas pessoas. Então, aquelas pessoas que estão lá servindo hoje, são pessoas que estão ensinando os nossos filhos pequenininhos a amar a Deus pela forma como elas são acolhidas na igreja. Nós falamos que a palavra-chave ali é um ambiente seguro, um lugar seguro. O Lume, que hoje é 3-9, mas vai ficar ali de 6-9, é esse lugar onde as crianças se divertem, aprendem sobre Deus, fazem amigos, enquanto elas aprendem a se relacionar com Jesus. A frase-chave ali é: Jesus quer ser meu melhor amigo para sempre, e eu tenho que tratar os outros como eu quero ser tratado. No farol, essa transição, da infância para a adolescência, ou da fé emotiva, da fé dos pais, para a sua própria fé. Então, é esse lugar onde nós caminhamos com os adolescentes, para que eles tenham a própria fé. Você vai olhar aí para a camisa do farol, e olha o pessoal hoje, não que estiver por aí, vai olhar lá atrás, ele fala assim: eu ajudo adolescentes a desenvolver a sua própria fé. O Luzeiro Jovem é um lugar onde a dúvida é bem-vinda. É um lugar onde nós queremos inspirar os meninos a seguir Jesus, encontrando tribos em que eles se sentem parte e impulsionando eles a viver o chamado deles em Deus. A nossa recepção
É um lugar onde os nossos visitantes se sentem acolhidos e bem-vindos, e onde o nosso povo também se sente muito bem-vindo. A nossa integração é para que você, às vezes, quando quer dar um próximo passo, procure a gente, receba uma oração, saiba como se conectar melhor com a gente. O nosso louvor, para que você tenha uma experiência incrível, cantando o Evangelho, e consiga, por meio de cânticos, também conhecer a palavra de Deus, e ter intimidade com Deus, experimentar Deus por meio dos cânticos. Nossa turma da fotografia quer tirar fotos belas para que as pessoas possam ver nas nossas redes sociais como Jesus é belo e possam ter essa vontade de estar aqui com a gente. O nosso pessoal da técnica, eles querem criar a melhor experiência possível, tanto presencial, com som bacana, com a temperatura, que a gente não tem muito controle aqui no hotel, por causa do termostato, eu sei disso, gente. Mas a melhor impressão possível, nós temos esse espaço, pequeno grupo, para que você possa ter relacionamentos significativos, relacionamentos de comunhão e crescimento espiritual no meio daquele grupo que caminha com você. É isso que nós fazemos, é isso que nós acreditamos. Você planeja servir na Luzeira esse ano, você pode escanear esse QR Code, nós vamos entrar em contato com você. Lá fora também tem esse QR Code numa das plaquinhas, as meninas vão virar ela, sobre servir na Luzeiro. Sabe, e muita gente tem feito isso. Nós temos mais de 70 voluntários na igreja, nós estamos com 8 para 9 pequenos grupos, crescemos mais 2 pequenos grupos em 7, isso é um crescimento absurdo para a gente, para o nosso tamanho, mas talvez chegou a sua vez. Tem gente que, sabe o que essas pessoas fazem? Só traz o café e o chocolate quente. Nós temos várias necessidades, nós temos necessidades de gente tocando com a gente, nós temos necessidades de líderes para os nossos pequenos grupos. É lógico que quanto mais pastoral e de cuidado for, mais nós vamos ter um cuidado de te entrevistar. Nós vamos saber quem que você conhece aqui da igreja, se nós não te conhecemos bem, para saber como é que é a sua vida com Deus, porque da mesma forma que eu sei que você quer que eu ponha pessoas muito crentes para cuidar de seus filhos, você também tem que ser muito crente para cuidar dos nossos. Então nós temos um combinado moral sobre isso, temos os nossos compromissos, isso nos deixa imune de... Não, mas nós deixamos muito claro o que nós esperamos das pessoas, o compromisso delas. Está tudo bem você falar não, e você pode só procurar saber como é que funciona, né? Precisamos de gente nos jovens, precisamos de gente nas crianças, nos adolescentes, e temos aí a recepção também, que vamos precisar de muito mais gente quando mudarmos para o nosso novo espaço, ok? Agora, e se você não fizer? O que vai acontecer? Você nunca vai saber o que Deus podia ter feito. Você nunca vai saber o que Deus podia ter feito por meio da sua vida. Você nunca vai saber o que Deus podia ter feito se você tivesse aberto sua casa. Se você tivesse feito um compromisso de estar aqui com a gente uma vez por mês. Porque a certeza que nós temos nesse processo é que as coisas vão acontecer. Que as pessoas vão ser transformadas. Mas lá dentro, sabe o que vai acontecer com você? Sua fé vai crescer. Porque você vai cumprir aquilo que Jesus falou. Eu estou dando um exemplo para vocês. Então, meu irmão, olha ao seu redor, ache formas de servir as pessoas e vamos pregar a boa nova. Qualquer dúvida, procura a gente, porque Deus é bom. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelos 5 catalisadores da fé. Eu sei que não são únicos, eu sei que pode ter mais, pode ter menos, mas como isso faz sentido para a gente? Ensino bíblico prático, ministério pessoal, como falamos hoje, ensino disciplinas espirituais individuais, circunstâncias transformadoras, relacionamentos providenciais. Ó Deus, eu oro para que todos nós, começar de mim, possamos experimentar isso nesse ano. Possamos nos colocar nesse lugar, sair da zona de conforto e darmos um próximo passo. Eu não quero que todo mundo já esteja em tudo, mas eu oro para que qualquer pessoa aqui, independente de ser daqui ou não, dê um próximo passo a respeito da sua fé, a respeito do que foi ministrado aqui nessas últimas 6 semanas. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro para que as pessoas possam experimentar especificamente o que é ser usado por Deus e como isso nos dá felicidade, nos dá bem-aventurança, uma alegria que permanece, uma alegria eterna, que nós não podemos comprar e nem fazer, só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus.